Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos a análise ao Futebol Clube do Porto, que ontem se deslocou ao terreno do Moreirense em Moreira de Cónegos e perdeu por 1-0. Foi o último jogo a contar para a Taça da Liga do Futebol Clube do Porto, ou seja, a equipa de Nuno Espírito Santo está fora desta competição e que em 3 jogos apenas somou 2 pontos. É um percurso realmente muito negativo do Futebol Clube do Porto na Taça da Liga, e depois dos episódios que se passaram ontem com alguns erros de arbitragem, o Futebol Clube do Porto culpa-se desses erros, mas no fundo, na minha análise pessoal, não foram só esses erros de arbitragem que impediram que o Futebol Clube do Porto não tivesse ganho o jogo de ontem à noite. E então, antes de avançar para a minha análise ao Futebol Clube do Porto, quero também dizer que eu não sou o dom, não tenho o dom da verdade, não sou o senhor da razão, eu apenas utilizo o meu canal para expressar a minha opinião, que vai certamente ser diferente de outras opiniões que veem os meus vídeos no canal Joga Simples. Portanto, aquilo que eu disser é somente a minha opinião. Vou contra outras pessoas que, por exemplo, ontem à noite na televisão disseram uma coisa e eu não tenho essa opinião e então digo outra coisa. Mas o futebol não há fórmulas matemáticas e cada um analisa o futebol como bem entender. Aqui estou eu no meu canal para analisar mais um jogo do Futebol Clube do Porto. Depois, quem é novo no canal sabe que eu não posso colocar imagens televisivas. Porquê? Porque há direitos de autor e depois o YouTube vai-me bloquear essas mesmas imagens. Ou seja, eu utilizo, são imagens estáticas, são JPEGs, e que para esta análise não consegui puxar pela qualidade da imagem e as imagens estão um pouco distorcidas, mas o mais importante é falar aquilo que eu vi ontem à noite em Moreira de Cónegos. Portanto, o Futebol Clube do Porto alinhou com o seguinte 11: José Sá na baliza do Futebol Clube do Porto, depois lateral direito Maxi Pereira, lateral esquerdo Alex Telles, dupla de centrais Felipe e Boli, Marcano ficou no banco de suplentes, depois uma linha de 2 médios recuados, médios defensivos Danilo e Oliver, à frente uma linha de 3 com Herrera, Brahimi no corredor central e André do lado esquerdo, e na frente de Poitre. E aqui temos logo uma diferença da minha opinião sobre as restantes opiniões que eu fui ouvindo na televisão. O Futebol Clube do Porto começou com um 4-2-3-1, ou seja, Brahimi não era um avançado para podermos contar com 2 na frente. Brahimi jogava atrás de Poitre, e depois Oliver fazia sempre uma linha com Danilo. Se não era Oliver, era Herrera, se não era Herrera, era André, e essa mobilidade vou falar um pouco mais à frente. Vocês sabem que nas minhas análises primeiro falo sobre os comportamentos e princípios de jogo da equipa que está a ser analisada e depois passo para a cronologia com os lances que eu acho que têm uma certa importância em falar aqui no vídeo. Portanto, o Futebol Clube do Porto, os comportamentos eram quase os mesmos que são aplicados em todos os jogos. Há diferenças de comportamentos na equipa do Futebol Clube do Porto sem bola e há também alguma falta de organização do Futebol Clube do Porto com bola. De destacar logo, a sua primeira fase de construção era feita pelos 2 centrais que abriam colocando-se quase nos corredores laterais, e era Danilo que fazia o terceiro homem, vinha atrás para receber bola e dar início à sua primeira fase de construção. O que é que acontecia? Centrais abertos e laterais completamente projetados na equipa
do Futebol Clube do Porto. Essa era a primeira fase de construção e depois, quando a bola entrava nessa segunda fase, depois era fácil vermos que havia um jogador que jogava sempre na linha de Danilo, um pouco mais à esquerda e Danilo um pouco mais à direita. Nesta imagem vocês podem ver que é Herrera que está a ocupar a posição que anteriormente tinha sido de Oliver, e aqui estamos a falar de uma grande mobilidade do meio-campo e frente-ataque do Futebol Clube do Porto. Reparem que há uma linha entre Danilo e Herrera, e à frente vocês podem ver que Brahimi, Oliver e André. Depois o Futebol Clube do Porto, como vocês podem ver, sem bola. Aqui eu vou saltar um pouco à frente porque eu costumo falar com bola e depois sem bola, mas é de reparar que a estrutura tática do Futebol Clube do Porto sem bola, como vocês podem ver nesta imagem, há uma linha de Danilo com Oliver e depois há os três médios com Brahimi no corredor central e depois Herrera e André nos corredores mais laterais. E depois esta imagem pode-se transformar numa linha de 4 defensiva, mais outra linha de 4 no meio campo. Então passávamos de um 4-2-3-1 para depois um 4-4-1-1. Porquê? Porque Brahimi recuava um pouco, ficando atrás de Poitre, e Herrera, André desciam nos seus corredores para fazer uma linha de 4 médios. Mas eu já estou aqui a avançar um pouco sobre o Futebol Clube do Porto sem bola. Eu queria realmente destacar a estrutura tática que, na minha opinião, e frisar, foi sempre o 4-2-3-1, e depois, com bola e sem bola, o Futebol Clube do Porto era dinâmico ao ponto de, quando não tinha bola, rapidamente recuperar, e depois, quando recuperava a bola, começar a sua organização ofensiva. Nos corredores laterais, quem acompanha os meus vídeos já sabe aquilo que eu falo sobre os comportamentos do Futebol Clube do Porto nos corredores laterais. Há alturas em que é Maxi Pereira que dá a largura ao seu corredor, Maxi dá a profundidade e a verticalidade ao seu corredor, quando o médio interior do seu lado ocupa posicionamentos mais interiores. Mas vocês podem ver que quando o Maxi dá aqui largura, há uma certa desorganização do Futebol Clube do Porto, porque não há referências para um apoio mais perto ao portador da bola, que é Maxi Pereira. Não vejo o Danilo, o Oliver está do outro lado do terreno, e então há aqui qualquer coisa que não funcionou na organização do Futebol Clube do Porto. Depois, passando para a outra possibilidade, é que quando Maxi não estava aberto, o que é que acontecia? Quando Maxi estava mais recuado, era Herrera que dava também a largura ao seu corredor. E aqui, mais uma vez, podemos ver nesta imagem que quando Herrera recebe a bola, o que é que se passa? Vemos Brahimi, e muito bem, no corredor central a dar o apoio. Aqui Brahimi está correto. Vejam De Poitre muito aberto, e De Poitre deveria estar mais centralizado, e depois tanto os médios de apoio como o Danilo, que estava a atuar mais à direita, deveria subir um pouco mais no terreno, e Maxi Pereira dar o apoio mais recuado a Herrera. E aqui nota-se alguma falta de organização do Futebol Clube do Porto com bola. Depois, sem bola, o Porto era uma equipa que pressionava muito alto. Vocês podem ver que o Porto subia as suas linhas quando não tinha bola, invadia o meio-campo do Moreirense, e reparem nesta imagem que Danilo, até o próprio Danilo como médio defensivo, está à frente de Oliver e Herrera, ou seja, era uma reação à perda de bola muito agressiva, mas depois faltava alguma mobilidade. Em outras situações, quando o Futebol Clube do Porto não tinha bola e corria atrás do prejuízo, era quando o Moreirense já tinha a bola no meio campo do Futebol Clube do Porto. Depois vinha aquelas duas linhas de 4 e Brahimi e De Poitre ficando mais à frente. Ou seja, era a transformação daquilo que vos mostrei no vídeo anterior, do 4-2-3-1, passando depois para um 4-4-1-1, em que Brahimi ficava sempre atrás de De Poitre. Para quê? Para Brahimi anular a zona do pivô defensivo do Moreirense. E aqui vem
vocês podem ver na imagem que a linha de 4 era constituída por Danilo, Oliver, Herrera e André, e depois à frente ficava Brahimi e De Poitre. E agora, aquilo que aconteceu durante a arbitragem, que eu vou já falar um pouco do que aconteceu e não dar a minha opinião. Eu acho que o Futebol Clube do Porto, quando enfrenta um adversário à sua altura ou teoricamente mais forte, o Porto sem bola é muito mais organizado. Porquê? Porque no momento em que perde a bola, o Porto deixa um pouco as suas linhas e claramente se nota uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios e 2 avançados. E contra o Moreirense era aquela ansiedade de querer recuperar a bola, desorganizava-se na reação à perda e depois vi claramente 1, 2, 3 jogadores a pressionar o portador da bola, deixando espaços a explorar pelo Moreirense. E também já dei aqui a minha opinião, quando há uma grande mobilidade, ou seja, um deambular de posições do meio campo à frente, depois vai-se notar a falta de organização nas transições defensivas do Futebol Clube do Porto. É que no momento em que o Futebol Clube do Porto perde a bola, os jogadores não encontram referências posicionais para depois se organizarem e recuperarem a bola. Ou seja, há muita mobilidade. André vai para o outro corredor, depois Brahimi desce, Herrera vai ocupar a posição de Oliver depois vai para a posição de Herrera. Há uma troca de posicionamentos, mas depois quando o Porto perde a bola, há realmente uma falta de organização em termos posicionais. Faltam referências em campo para os jogadores saber que este é sim o meu raio de ação. E então, quanto muito mais mobilidade existir no meio campo, depois na transição defensiva é muito mais difícil recuperar a bola, e foi aí depois que o Moreirense, em transições ofensivas com uma velocidade rápida, causou grande perigo ao Futebol Clube do Porto. Dado a cronologia do jogo, logo no primeiro momento que eu destaquei, aos 10 minutos, há um remate de Neto, depois de um mau alívio de Alex Telles. Neto remata para uma grande defesa de José Sá. 6 minutos depois há um remate forte de André para fora da área, para uma grande defesa de Makaridze. Makaridze, na minha opinião, é um bom guarda-redes a atuar na nossa Liga NOS. Através de um canto, 1 minuto depois, Danilo consegue cabecear a bola de cima para baixo, a bola bate no relvado e Makaridze, mais uma grande defesa para o guarda-redes do Moreirense. Aos 27 minutos, jogada individual de Brahimi, com toda a sua magia, a sua classe, a desequilibrar vários adversários, consegue rematar dentro da área, mas para mais uma grande defesa de Makaridze. Chega ao intervalo 0-0, pensei que Nuno Espírito Santo fosse corrigir aquilo que estava de menos bom no Futebol Clube do Porto, mais no setor da reação à perda com a sua transição defensiva, ou seja, o momento em que o Porto perde bola e depois segundos tem que a recuperar e o Porto não estava a ser organizado. Pensei que Nuno Espírito Santo fosse corrigir essa situação, mas tal não aconteceu, e depois o Porto com bola, muita mobilidade, muito deambular de posições, mas não saía nada daquilo que certamente os jogadores queriam que saísse, os adeptos e talvez o treinador Nuno Espírito Santo. Até porque aos 48 minutos, 3 minutos depois da segunda parte, há o golo do Moreirense, do Chico Geraldes. É uma jogada pelo lado esquerdo do ataque do Moreirense, há um cruzamento de rebocho e Geraldes remata de primeira dentro da área do Futebol Clube do Porto. Mais uma vez há uma falta de organização na transição defensiva do Futebol Clube do Porto, porque depois isto é tipo um baralho de cartas. Se a transição defensiva está mal, depois quando a bola chega à organização defensiva do Futebol Clube do Porto, está realmente um caos. Não é admissível Rebocho conseguir ganhar a linha de fundo com aquele à vontade para cruzar e depois Chico Geraldes consegue um remate seco fazer o gol do Moreirense. Aos 50 minutos há um cruzamento à direita e Roberto, num cabeceamento, também quase que fazia o segundo golo. Aos 56 minutos sai André
e entra Diogo Jota, e depois aos 57 minutos sai Boli e entra Corona. E aqui acho que Nuno Espírito Santo realmente esteve mal, ou seja, em vez de criar soluções, foi atrapalhar mais o Futebol Clube do Porto. Ele fica a jogar com 3 defesas, Felipe no corredor central, Alex Telles na esquerda, Maxi na direita, depois três médios no corredor central, com Danilo, o médio mais defensivo, Oliver e Herrera no meio campo, e depois 2 extremos bem abertos, Corona, Jota, De Poitre e Brahimi. E o que é que acontece? Acontece que se Max e Alex Telles estavam a dar profundidade aos seus corredores, deixaram de o fazer. Porquê? Porque tinha Jota e Corona, duas posições claramente fixas, que foi ajudar os laterais do Moreirense, já não basculavam com tanta dinâmica, causando a surpresa das investidas dos laterais do Porto. Isso não aconteceu. Corona e Jota ficaram fixos, ou seja, foi mais fácil o Moreirense defender através dos seus laterais. Depois, 3 jogadores do meio campo que não foram dinâmicos ao ponto de conseguir dominar a partida fazendo golos. E depois, claramente, De Poitre é um jogador que não tem qualidade para jogar no Futebol Clube do Porto, e os minutos iam passando, o tempo ia passando, e o Futebol Clube do Porto cada menos cerebral e a jogar mais com o coração. E então acho que Nuno Espírito Santo errou nestas substituições, errou na estrutura que colocou, e depois Inácio muito bem foi também fazendo a gestão das suas substituições e foi levando a água ao seu moinho, colocando jogadores mais atrás nas suas zonas de ação, e conseguiu anular o Futebol Clube do Porto. Aos 78 minutos Danilo é expulso. Na minha opinião é um lance caricato. Porquê? Porque há um alívio do jogador do Moreirense ao seu guarda-redes Macarize. Macarize agarra a bola, na minha opinião há um atraso ao guarda-redes, e o árbitro não marca a falta que deveria ser marcada, livre indireto para o Futebol do Porto. Com esses problemas, o plantel, ou seja, o 11 que estava a jogar, estava revoltado, foram para cima do árbitro. Era uma situação que o Porto pedia para ser marcado a falta ou o livre indireto, e o árbitro, ao recuar, vai bater em Danilo. Depois desse burburinho todo, acontece que o árbitro interpretou que ou Danilo foi para cima do árbitro também discutir a situação, mas realmente nas imagens vê-se que Danilo está a falar para a frente, para o seu companheiro. O árbitro vem a recuar, vai bater em Danilo, e Danilo ainda leva um cartão vermelho. Injusto, mas foi isso que aconteceu. Aos 80 minutos há o cabeçamento de Jander para uma grande defesa de José Sá. Aos 84 minutos Brahimi é expulso. Há uma situação, eu acho que é para um cartão amarelo a fugir mais para o vermelho, mas Brahimi não tinha qualquer cartão amarelo, não tinha nenhum cartão, e o árbitro mostra-lhe o amarelo e depois o vermelho. Deu a entender que era segundo amarelo, mas Brahimi não tinha amarelo. É um erro de arbitragem, na minha opinião, mas também posso-vos dizer que os árbitros fazem o que querem. E ele chega ao final do jogo, escreve no relatório que deu um amarelo, o primeiro amarelo, e depois alega que Brahimi por bocas insultou, e ele dá-lhe o vermelho direto. Ou seja, são situações que nós não conseguimos explicar. Eu estou aqui para analisar aquilo que um treinador pode controlar dentro de campo, mas no que toca à arbitragem é realmente muito difícil controlar este tipo de situações. Sai Oliver e entra Rui Pedro. Aqui nada de mais. Rui Pedro era mais um jogador para a frente de ataque, mas depois aos 87 minutos há um remate muito perigoso dentro da área de Jota, mas a mesma vai ao lado. Aos 94 Jander remata por cima da baliza, tomada de decisão errada, porque tinha 2 jogadores na área com melhor posicionamento para fazer o golo. Ou seja, essa foi uma das situações. No passado, o Belenenses também teve mais, o Moreirense teve mais situações para fazer o segundo golo. Porquê? Porque o Futebol do Porto estava perdido, estava com menos jogadores, a transição defensiva era horrível, e o Futebol do Porto com bola também nunca foi organizado.
não há desculpa para os erros de arbitragem. Para esta derrota do Futebol Clube do Porto, não foram só os erros de arbitragem. O Porto não esteve bem. O Futebol Clube do Porto, sem bola, foi uma equipa nada organizada, como eu já vos expliquei anteriormente neste vídeo. E depois o Futebol Clube do Porto com bola, com extrema mobilidade a mais, na minha opinião, faz com que não haja aquelas rotinas ofensivas muito bem identificadas. Portanto, não só foram os erros de arbitragem que causaram esta derrota do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem que analisar bem o seu plantel. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o balanço que eu fiz ao Futebol Clube do Porto de inverno, para vocês verem também a minha opinião. Há muitos jogadores que não têm qualidade para jogar no Futebol Clube do Porto, e depois há jogos que coletivamente o Porto não está bem e o seu treinador também não está bem. Algo para ser corrigido no futuro. O Futebol Clube do Porto está fora da Taça da Liga. Foi mais uma análise minha e somente minha ao Futebol Clube do Porto. Maltinha, quem não é inscrito no canal, façam o favor de se inscreverem no canal. Eu acho que é aqui no, ou aqui deste lado, não sei, que tem o botãozinho vermelho. Inscrevam-se. Se gostaram do vídeo, da minha análise, grande like no vídeo. É com o like que vocês podem apoiar o canal. Gostem do conteúdo, colocam um like, e da minha parte o meu muito e muito obrigado. Cada vez mais o canal está a crescer e eu só tenho a agradecer a vocês. Próximo vídeo será a análise ao Sporting, que vai jogar esta noite para a Taça da Liga.